As coisas abstratas têm uma certa dificuldade em você perceber os seus elementos e suas propriedades. Se eu falasse para você quais são os elementos do chocolate, a primeira coisa que você ia pensar seria o cacau. E aí adiante você poderia acrescentar outras coisas, como gordura, açúcar e afins. Da mesma forma, se eu falasse qualquer outra receita, como bolo e tudo mais. Vamos lá. Se eu falasse para você quais são os elementos necessários para que você entenda o que eu estou dizendo, para que haja comunicação entre nós. Esses são os chamados elementos da linguagem. Bora lá. Salve, meus queridos! Bora lá! Hoje o assunto são elementos da linguagem. Uma coisa que é interessante nós falarmos sempre nós falamos, gramática é isso, gramática é aquilo, você deve aprender a regra X, Y, Z e não sei mais o que e tal, por aí vai. Mas você já parou para pensar o que é de fato a linguagem? Vamos começar hoje com um vídeo, os elementos da linguagem. Você vai ter uma noção bem interessante ao que estava na cara de todo mundo e a gente não percebeu. Quais são os elementos da linguagem? Não sei. São 6. São eles: a mensagem, o emissor, receptor, canal de comunicação, código e contexto. Esses são os 6 elementos da linguagem. Sem eles, não há linguagem. Após esse vídeo, eu farei um vídeo sobre as funções da linguagem. Para você entender bem você terá que entender bem este aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, emissor. Sem dificuldades, é aquele que emite, é aquele que fala, é aquele que escreve, é aquele que manda a mensagem, é aquele que envia a mensagem, tá certo? Então, contar isso não é segredo. É o escritor, é o apresentador, é o falante, e assim é o sinalizador. Então tá, e aí se nós temos o emissor, nós também temos o receptor. Receptor é o ouvinte, é aquele que vê a sinalização, espectador. Então nós temos aí o emissor é o que envia e receptor é o que recebe. Ele envia e recebe o quê? Uma mensagem. Hoje a nossa mensagem está relacionada às funções da linguagem. Então essa é a mensagem. Então pense comigo. Eu envio algo. Que algo que é esse? A mensagem. Eu envio para alguém. Eu não envio para o nada. Então é o emissor, a mensagem e o receptor. Agora vamos pensar o seguinte: imagine só que eu estivesse falando em aramaico, ou imagine que eu estivesse falando em, sei lá, japonês. Eu continuaria sendo o emissor, você continuaria sendo o receptor, a mensagem continuaria sendo enviada, mas você entenderia? Não. Tá bom, talvez sim, né? Mas para que essa mensagem seja entendida por você, meu nobre, ela é necessária que seja codificada de uma forma que você e eu entendamos. Então eu não posso enviar nada para você que você não entenda. Esse é o chamado código. Que é o código? Em grossas palavras, a língua. Então assim, esse código ele pode ser o português, pode ser o código Morse, pode ser o japonês, pode ser Libras, pode ser o aramaico, pode ser o inglês. O que importa é que o receptor e o emissor entendam do código que está sendo enviada a mensagem, o código que compõe a mensagem, ou seja, a língua. Vamos colocar dessa forma. Tá certo. Então eu tenho já o emissor, que é o que envia, o código, que é a língua pela qual a mensagem será transmitida, e o receptor. Isso basta? Não. Faz-se necessário uma outra coisinha. Você não percebeu? Olha só, como você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É pelo código. Não, tem mais um detalhe. Como essa mensagem está chegando para você? Percebe que o meio pelo qual você está recebendo essa mensagem, ele é visual e auditivo? Ou seja, esse é o canal de comunicação. O canal de comunicação ele pode ser auditivo, se você só estiver escutando, pode ser visual, se você estiver vendo. Então, o canal de comunicação, ele varia. Imagina só, você aí que está me assistindo. Imagine você nesse final de semana, quando você pegar o seu jato de luxo
você dirigir aí ao seu condomínio, ou você dirigir aí a uma reunião importantíssima, você pegar o seu jato privado. Como que o piloto irá se comunicar com quem está na pista de pouso? Eu acho um tanto inviável ele pegar e falar via WhatsApp ou via qualquer outras coisas. Ele precisa do quê? De uma comunicação extremamente rápida, extremamente prática. Essa comunicação ela tem que ser visual. Olha só. Então fica aquele camarada lá sinalizando ali pra ele ali, ó. Vem aqui, ó. Vem pra cá. Tipo o Latrell Spencer lá quando ele tá dançando nas branquelas. Então ele fica sinalizando lá pro piloto, certo? Então esse é o canal de comunicação, é qual? Visual. Ele não se restringe a isso. Pensa só, o canal de comunicação ele pode ser tátil. Pense no Braille, por exemplo, as pessoas que leem com os dedos. E sim, parece estranho, mas é assim. Há pessoas que escutam com os olhos e leem com os dedos, tá certo? Isso daí é uma questão de tanto a comunidade surda quanto as pessoas cegas são assim. Então o canal de comunicação para eles é diferente do que para os ouvintes. Outra coisa, não menos importante, o contexto. Sem o contexto, você não consegue ter uma comunicação plena de fato. Imagine só, se eu chegasse na sala de aula e falasse assim: hoje aplicarei muitos exercícios. Você imaginaria que eu vou aplicar muitos exercícios de língua portuguesa, porque você sabe que eu sou professor de língua portuguesa. Mas e se eu fosse o professor de educação física? Os exercícios seriam totalmente diferentes. Então, como você sabe disso é por uma questão ou previamente entendida ou extralinguística. Simples assim, o contexto é isso. Ou você entende a situação, ou você tem uma informação prévia, tá certo? O contexto é isso. É a situação pela qual a mensagem está sendo enviada. É nesse contexto que está sendo falado dessa situação. E aí a gente pode pegar várias e várias situações, né? Que o contexto ele vai ditar o que vai ser dito e o que não vai ser dito. É igual aquela questão da piada, né? Que o humor ele não teria um limite. Vamos colocar dessa forma, muitos acreditam assim. O humor não tem um limite, mas o local, sim. O contexto onde você está inserido, sim. Uma coisa é a pessoa estar falando uma piada num show de stand-up, né? Ele é um palhaço, está ali para fazer graça. Outra coisa é o cara falar isso daí na rua ou em qualquer outro contexto que não seja aquele. Então o contexto ele é muito importante nesse ponto aí. Banana. E outra coisa, os meus 2 primeiros vídeos eu falo que é gramática no seu sentido mais pleno e o que é linguagem. Então, você assistiu até aqui, assista esses vídeos que eu vou estar deixando para vocês, foram os primeiros do canal. Assista lá, comente o que você achou, porque é de graça, você é livre para isso. No próximo vídeo você vai saber quais são as funções da linguagem, beleza? E fui!